Olá! Neste programa de treinamento, vamos apresentar os principais procedimentos para a realização da troca do fluido refrigerante de um sistema de refrigeração de ar automotivo. Utilizaremos, para auxiliar nesses procedimentos, uma moderna estação de trabalho da Tecnomotor, chamada TecClima. Ela permite a realização de testes, medições, manipulações do gás e várias outras ações com muita eficiência. No exemplo que apresentaremos, o fluido refrigerante é o R134A, mas todos os procedimentos são equivalentes para uma estação com fluido R12. A estação de trabalho, que será nosso principal equipamento para diagnóstico e manutenção, é composta pelos seguintes principais componentes. Um compressor, uma bomba de vácuo, um cilindro para armazenamento do fluido refrigerante, uma balança eletrônica de precisão, um filtro secador e 2 reservatórios de óleo lubrificante. Além desses componentes, possui internamente várias eletroválvulas de controle de fluxo e 2 mangueiras com engates rápidos para acoplamento nas válvulas de serviço do veículo. Toda a estação é controlada por um microcontrolador e apresenta alto nível de automação, com facílima utilização. Uma vez conectada ao sistema de refrigeração do veículo, a estação de trabalho é capaz de retirar o fluido refrigerante do sistema, filtrá-lo e armazená-lo no seu cilindro, retirando os contaminantes que podem provocar ineficiência de refrigeração. Ainda é capaz de realizar testes de estanqueidade, drenar o óleo retirado do fluido e recolocá-lo no sistema, além de realizar o procedimento de recarga completa do gás. A estação oferece também a possibilidade de monitoramento das pressões de trabalho e da temperatura do ar, permitindo um diagnóstico completo do sistema de refrigeração. É por essa razão que utilizaremos esse moderno equipamento. Vamos iniciar nossos testes. Começaremos pela conexão da estação de trabalho no sistema de refrigeração de ar do veículo. A preparação prévia da estação e do veículo é muito importante porque garante a confiabilidade operacional da estação e permite que os componentes do sistema de refrigeração atinjam uma temperatura de trabalho estável. A estação de trabalho tem muitos componentes internos e nenhum deles poderá apresentar vazamentos, por menores que sejam. A eficiência do sistema de refrigeração está muito associada à sua estanqueidade absoluta e será por meio da estação que iremos testar essa estanqueidade. Daí a importância da confiabilidade desse equipamento. Mostraremos a seguir a preparação do veículo e da estação de trabalho para executar os procedimentos de diagnóstico e de manutenção no sistema de refrigeração. Acompanhe conosco. Sempre execute a manutenção no sistema de refrigeração de ar automotivo em local sem incidência de luz solar direta. Coloque o veículo em um ambiente fresco e aguarde, se necessário, que a temperatura interna se aproxime da temperatura ambiente. Essa medida torna mais exata a comparação dos valores que obteremos experimentalmente com os valores que apresentaremos em tabelas padronizadas. Com o veículo nessa condição, dê a partida no motor. Ligue o sistema de refrigeração de ar, posicionando o controle do ventilador interno na velocidade máxima e a recirculação interna deverá estar habilitada. Aguarde até que o motor atinja a temperatura ideal de trabalho e que a cabine do veículo esteja em temperatura estabilizada. Esse tempo de estabilização pode ser de alguns minutos e serve para elevar simultaneamente a temperatura do vão do motor
produzindo o aquecimento dos componentes do sistema de refrigeração de ar e a pressão interna do fluido refrigerante. O aumento de temperatura e pressão coloca o sistema no ponto real de operação, favorece o fluxo de R134A do veículo para a estação de trabalho nos procedimentos de teste e manutenção, sendo muito importante para o diagnóstico correto do sistema. Se o ventilador interno não estiver funcionando, identifique o defeito analisando seu circuito elétrico, fusíveis, relés, seu controlador e o próprio motor elétrico. Resolva o problema antes de prosseguir com os testes. Inicie a preparação da estação de trabalho por meio da realização do teste de vácuo. Esse teste permite que sejam verificadas todas as conexões e mangueiras do próprio equipamento, quanto a possíveis vazamentos. É muito importante que a estação esteja em perfeita condição de uso para que o diagnóstico do sistema e a troca do fluido sejam realizados com sucesso. Para realizar o teste de vácuo, ligue à estação. Rapidamente são exibidos na tela inicial os gráficos dos sensores digitais das linhas de pressão e o gráfico que representa a indicação de peso medido na balança eletrônica da própria estação. Os medidores digitais de pressão indicam, nesse momento, a pressão do gás nas mangueiras da estação e a balança indica o peso de R134A no cilindro do equipamento, que também é conhecido como garrafa de gás. É nessa garrafa que está armazenado o fluido refrigerante para reposição no veículo, em caso de manutenção. Para que a estação opere de forma adequada, recomenda-se que o cilindro de R134A contenha de 4 a 6 kg de fluido refrigerante. Em geral, os sistemas de refrigeração comportam aproximadamente 600 gramas de gás, produzindo, em caso da necessidade de reposição total de gás no veículo, uma variação de aproximadamente 10% do peso do fluido na garrafa. Na barra de funções, localizada na parte inferior do visor da estação de trabalho, escolha a função Teste Vácuo. Essa função permite que seja testado o próprio equipamento quanto a possíveis vazamentos. Na tela seguinte, é apresentada a mensagem Tempo Vácuo Extra, que representa o tempo em que a estação aplicará vácuos nas próprias linhas de pressão, além do tempo padrão de 65 segundos, já pré-definido na memória da estação. É sugerido que esse tempo extra seja de 10 minutos, além dos 65 segundos já previstos. Entretanto, para simplificar este exemplo, aplicaremos apenas 1 minuto de tempo extra. Utilize as teclas do equipamento para selecionar o tempo desejado. Após a entrada desse dado, ele executa automaticamente a rotina de teste do vácuo, acionando imediatamente a bomba de vácuo. No visor são apresentados, simultaneamente, o tempo decorrido e o valor da pressão das linhas. Esse valor deve cair progressivamente ao longo do processo, atingindo um limite de menos 0,73 bar. É a menor pressão obtida com a bomba de vácuo. Após decorrido o tempo estipulado, o equipamento desliga automaticamente a bomba de vácuo e inicia um teste de estanqueidade. Ele é simples e consta da paralisação do equipamento por um período de tempo previamente estipulado, monitorando a pressão da linha continuamente. É iniciada automaticamente uma nova contagem de tempo de 2 minutos e a pressão mínima obtida no teste de vácuo deve se manter inalterada durante todo esse tempo, indicando que o equipamento não apresenta entradas falsas de ar que comprometeria sua funcionalidade. Caso a pressão se eleve, faça uma verificação nas conexões de engate rápido e demais conexões externas da estação. Em caso de vazamento, realize a manutenção da própria estação antes de realizar os testes no veículo.
Ao término do teste de estanqueidade, um bip é emitido e uma tela de relatório é apresentada, constando o tempo total de todo o processo e os valores máximo e mínimo da pressão das linhas durante o teste de estanqueidade. Os valores máximos e mínimo devem ser idênticos. Se existir alguma anormalidade no equipamento, a mensagem Erro estanqueidade no sistema, provável vazamento, aparece no visor e o operador deverá resolver o problema antes de prosseguir com os testes. Com o motor devidamente aquecido e desligado e com o equipamento já preparado, o próximo passo é a conexão das mangueiras de alta pressão e de baixa pressão do equipamento nas válvulas de serviço do sistema de refrigeração de ar. Remova, se necessário, os componentes do veículo que possam dificultar o acesso às válvulas de serviço do sistema de refrigeração de ar. Remova em seguida as tampas protetoras das válvulas de serviço da linha de alta pressão e da linha de baixa pressão. Uma forma prática de identificar se a válvula de serviço é de alta ou de baixa pressão é examinando o seu diâmetro. A válvula de alta possui diâmetro maior do que a válvula de baixa. O engate rápido de qualquer estação de serviço segue este mesmo padrão, tornando praticamente impossível a conexão invertida desses componentes. Faça inicialmente a conexão da mangueira de alta pressão do equipamento na linha de alta pressão do sistema. Ela pode ser identificada por sua cor vermelha. Posicione a conexão na válvula de alta e pressione-a contra a válvula até que ocorra o encaixe entre elas. Gire o obturador no sentido horário para que sua agulha interna abra a válvula de serviço. Certifique-se novamente de que o conector esteja bem encaixado. Execute o mesmo procedimento para o engate de baixa pressão na cor azul. Alguns sistemas de refrigeração de ar só possuem uma válvula de serviço, podendo estar presente na linha de alta ou na linha de baixa pressão. Caso o veículo possua apenas uma válvula, verifique cuidadosamente se o engate rápido de baixa pressão se encaixa nela. Se encaixar, a válvula está posicionada na linha de baixa pressão. Se não se encaixar, então a válvula está posicionada na linha de alta pressão. Com o tempo e sua experiência, você conseguirá distinguir, apenas com uma breve visualização, a qual linha pertence à válvula, porque vai conseguir memorizar a imagem do seu diâmetro. Medir a temperatura do ar nos difusores do painel é fundamental para a avaliação da condição de operação do sistema de refrigeração. Muitas vezes temos a falsa impressão do correto funcionamento do sistema, simplesmente pela temperatura mais baixa do ar que escoa pelos difusores. Mas quando o sistema é solicitado em demanda máxima, como no caso de um dia quente e carga máxima de passageiros, seu desempenho deixa a desejar e a sensação de conforto térmico demora a acontecer ou simplesmente não acontece. A medida de temperatura nesses difusores é, portanto, o ponto de partida para uma correta manutenção do sistema de refrigeração de ar. E o critério adotado para medir essa temperatura garante a operacionalidade do sistema nas várias condições de carga. Veja como medir a temperatura do ar nos difusores, utilizando a estação de trabalho. Conecte no painel traseiro da estação de trabalho o terminal elétrico do sensor de temperatura.
No painel de controle, selecione a opção Modo Teste e tecle Sim. A mensagem Entre com placa é exibida. Insira os dígitos da placa do veículo. Na tela seguinte são apresentados 2 gráficos de pressão e um gráfico de temperatura. Eles representam, respectivamente, a pressão da linha de alta, a pressão da linha de baixa e a temperatura instantânea do ar, medida pelo sensor de temperatura da estação. Se o sensor estiver exposto ao ambiente, ele medirá a própria temperatura do ar ambiente. Aguarde até que a leitura estabilize e anote o valor da temperatura ambiente para depois comparar com a temperatura medida no interior do veículo. Neste caso, 25 graus Celsius. Dentro do veículo, dê a partida no motor com um sistema de refrigeração de ar acionado, velocidade do ventilador interno no máximo e seletor de recirculação interna acionado. Feche todos os difusores de ar do veículo, exceto o central. Insira o tubo plástico do sensor de temperatura no difusor de ar para medir a temperatura do ar dentro da cabine. Feche todos os vidros e certifique-se de que todas as portas estejam fechadas. Aguarde alguns minutos até que a temperatura no interior estabilize, mantendo o veículo no local sem a incidência solar. Anote o valor encontrado de 24 graus Celsius. Utilize a tabela de temperaturas para comparar o valor da temperatura do ar ambiente, obtido no início do teste, com o valor da temperatura do ar obtido no difusor do painel. Observe que, para a temperatura externa de 25 graus, a faixa de temperatura ideal no difusor deve ficar entre 8 e 10 graus Celsius. Como nesse exemplo, o valor da temperatura medida no difusor foi de 24 graus. Concluímos que o sistema não está operando de forma satisfatória. Agora, são necessários testes mais específicos para a determinação da falha. O próximo passo é a medida das pressões de operação do sistema. A estação de trabalho apresenta o comportamento das pressões em 2 gráficos correspondentes às pressões da linha de alta e da linha de baixa. Verifique, nesse exemplo, que a pressão na linha de baixa está em 3,9 bar e na linha de alta está em 6,8 bar. Utilize a tabela de pressão e temperatura externa para comparar o valor das pressões obtidas com as pressões que deveriam estar ocorrendo se o sistema estivesse operando corretamente. Para aproximadamente 25 graus, a pressão de baixa deve estar compreendida entre 1,5 e 2,3 bar. A pressão de alta deve estar compreendida entre 12,5 e 19 bar. Comparando esses valores, podemos perceber que as pressões de trabalho medidas estão fora da faixa ideal. Isto possivelmente esteja sendo causado pela insuficiente carga de fluido refrigerante no sistema e daqui para frente teremos que realizar as operações necessárias para testar e recarregar o sistema com a carga correta de refrigerante. No procedimento de reciclagem, todo o fluido refrigerante contido no sistema do veículo será retirado, filtrado, armazenado e pesado, para que o operador possa comparar este dado com o recomendado pelo fabricante do sistema, identificando se ele opera realmente com sobrecarga ou com carga insuficiente de fluido.
Esta função de armazenamento e consequente reaproveitamento do fluido é mais uma grande vantagem da estação de trabalho, que além de tornar o processo mais econômico e controlado, evita o despejo de fluido refrigerante no meio ambiente. Antes de ser armazenado, o gás passa por um secador que elimina sua umidade e também por um decantador que extrai automaticamente o óleo lubrificante disperso no gás, armazenando o fluido puro que pode ser reutilizado. Veja como realizar o processo de reciclagem utilizando a estação de trabalho. Inicialmente, observe que estão presentes na parte traseira da estação 2 recipientes graduados. O da esquerda possui óleo lubrificante novo. O da direita possui óleo usado e tem a função de receber o óleo retirado do fluido refrigerante no processo de reciclagem. Antes de dar início ao processo de reciclagem em si, verifique o nível do óleo lubrificante no recipiente de rejeito e anote essa referência. Isso deve ser feito porque será necessário recarregar o sistema com óleo novo com a mesma quantidade que retirou durante o processo de reciclagem. Com o veículo desligado e as conexões rápidas instaladas nas linhas de alta e baixa pressão, selecione a função reciclagem da estação de trabalho. O equipamento entra imediatamente em operação com o acionamento do compressor interno, iniciando a retirada do fluido refrigerante do veículo. No visor, você poderá monitorar o valor da pressão na linha, a quantidade de gás reciclado que está sendo gradativamente acumulado na garrafa e o peso real do gás na garrafa. Todo o processo é automatizado e não exige qualquer intervenção do operador. Esse processo é realizado em alguns minutos e o próprio equipamento informa o seu término, desligando automaticamente o compressor da estação quando a pressão atinge um valor pré-definido. Após a reciclagem, o óleo em dispersão no fluido refrigerante, que estava no veículo, é conduzido ao recipiente graduado de rejeito, podendo ser observado o aumento do seu nível. A diferença de volume entre a marca inicial de nível e a atual, após a reciclagem, é o volume de óleo lubrificante retirado do fluido. Um volume exatamente igual a esse deverá ser introduzido no sistema quando ele for novamente recarregado. Há casos em que o volume do recipiente de rejeito não se altera. Neste caso, não é necessária a reposição de óleo novo no sistema. Ao final de todo o processo, um sinal sonoro indica o término do procedimento de reciclagem e uma tela do relatório do processo é apresentada no visor. Nesta tela, temos o tempo do processo, que varia de acordo com o volume de gás reciclado, a quantidade de gás reciclado, no nosso exemplo 120 gramas, e o número de ciclos de reciclagem que a máquina realizou. Se compararmos a quantidade reciclada com a quantidade tabelada pelo fabricante, para esse veículo, que é de 550 gramas, podemos constatar um déficit de 78% na carga de gás, o que compromete consideravelmente a eficiência do sistema. Se a quantidade retirada de fluido for igual à quantidade tabelada pelo fabricante, o fluido deve ser reintroduzido no sistema e possivelmente a causa da baixa eficiência deve estar em outro componente. O teste de vácuo do sistema é muito parecido com o teste de vácuo que realizamos na estação de trabalho. A diferença é que testaremos a estanqueidade do sistema de refrigeração de ar do veículo e não da estação, mas os procedimentos são muito similares. Sua realização elimina qualquer resíduo de umidade ou de ar que ainda possam estar presentes no sistema, agora vazio.
Mas o mais importante é que testa sua estanqueidade, submetendo todos os componentes a uma pressão negativa. A estanqueidade do sistema evita a perda do fluido refrigerante e a consequente perda de eficiência de refrigeração ao longo do tempo. Para realizar o teste de vácuo, siga os procedimentos a seguir. Selecione a função Teste Vácuo. Na próxima tela é exibida a mensagem Tempo Vácuo Extra, da mesma forma que o teste de vácuo do equipamento. Introduza o tempo desejado. Nesse exemplo, também colocaremos 1 minuto de tempo extra, além dos 65 segundos já previstos em sua memória. Uma vez inserido o tempo, o equipamento entra automaticamente na rotina de teste de vácuo, acionando imediatamente a bomba de vácuo. No visor, aparecem o tempo de vácuo e o valor da pressão na linha. O ciclo de vácuo acontece dentro do tempo estipulado. Ao seu término, a estação desliga automaticamente a bomba de vácuo e inicia uma contagem de 2 minutos correspondente ao teste de estanqueidade. Nesse período não deve existir aumento do valor da pressão do sistema, indicando que ele está estanque. Ao término do processo, um sinal sonoro soa e no visor aparece a tela de relatório constando o tempo total do processo e os valores das pressões máxima e mínima durante o teste de estanqueidade. Eles devem ser iguais para indicar uma boa estanqueidade. Esse relatório pode ser impresso ou armazenado em memória, bastando nesse caso apertar qualquer tecla. A mensagem "Entre com placa" aparece. Ao completar a inserção da placa, o relatório fica memorizado e o visor volta para a tela inicial. Se existir alguma anormalidade no equipamento, a mensagem Erro estanqueidade no sistema, provável vazamento, aparecerá e o operador deverá resolver o inconveniente antes de prosseguir com os testes. O tempo de vácuo extra programável do equipamento vai variar de acordo com o histórico de manutenção do sistema e com o tipo de intervenção que ele tenha sofrido. Para os veículos cujos sistemas não tenham nenhum indício de vazamento ou não tenham sido abertos para manutenção, o tempo de vácuo extra recomendado é de 10 minutos. Já para os veículos cujos sistemas tenham sido abertos e expostos à atmosfera, o tempo de vácuo extra recomendado é de 40 minutos. A lubrificação dos cilindros do compressor é feita por um óleo lubrificante específico para sistemas de refrigeração de ar. Esse óleo se dissolve no fluido refrigerante e circula por todos os elementos do sistema de refrigeração. O volume de óleo varia de sistema para sistema, assim como a sua especificação. O procedimento de reposição de óleo é de extrema importância para garantir a lubrificação adequada dos componentes. Também é igualmente importante que o volume de óleo a ser reposto deva ser igual ao volume determinado no final do processo de reciclagem. Fique atento ao volume de óleo novo presente no recipiente graduado da estação de trabalho. Em nenhuma hipótese poderá faltar óleo durante o procedimento de reposição. Se isso ocorrer, haverá entrada de ar no sistema e a consequente necessidade de refazer o procedimento de vácuo. Veja como realizar esse procedimento na estação de trabalho. Na parte traseira da estação, abra lentamente a válvula do recipiente de óleo novo. Como o sistema de refrigeração está submetido a baixa pressão, devido ao processo de vácuo, o óleo será aspirado do recipiente graduado em direção ao veículo. Observe simultaneamente o volume aspirado na graduação do recipiente. Feche imediatamente a válvula,
assim que o volume aspirado coincidir com o volume retirado durante o processo de reciclagem. Tenha atenção para que não seja introduzido excesso ou falta de óleo. Com esse procedimento concluído, o fluido refrigerante já poderá ser carregado. O procedimento de carga é totalmente automático. O operador precisa apenas informar para a estação de trabalho a quantidade de refrigerante que deve ser reposta. O equipamento aciona automaticamente o compressor interno e bombeia para o sistema a quantidade exata de fluido. O próprio equipamento desliga o compressor quando o peso do fluido carregado atinge o valor que foi determinado. Veja como é simples realizar esse procedimento por meio da estação de trabalho. Na barra de funções da tela principal da estação, escolha a função Carga. Em sequência, aparece a mensagem Carga de gás. Esse é o momento em que você deve inserir o peso de fluido que a estação deve repor no sistema. Na próxima tela aparece a mensagem Conectada alta. É apenas um lembrete para que você confira se o engate de alta pressão está devidamente conectado ao veículo. Tecle Sim. O processo de carga é iniciado nesse momento. O compressor é acionado e o peso do gás reposto é informado online durante todo o período de carga. Esse processo pode levar alguns minutos e o seu término também é automático, acontecendo quando a carga de gás atinge o valor que você determinou. Ao final da carga, uma tela de relatório do processo é apresentada com os dados de carga do sistema. Vamos verificar agora o desempenho e a eficiência do sistema de refrigeração de ar após a realização desses procedimentos de manutenção. A forma de verificação é exatamente a mesma que realizamos no início dos testes, mas agora esperamos resultados melhores. Veja. Entre novamente no modo Teste. Insira os dígitos da placa do veículo. Na tela são exibidos os gráficos dos sensores de pressão e do medidor de temperatura, como anteriormente. Anote novamente a temperatura externa com o sensor de temperatura exposto ao ambiente. Nesse caso, se manteve em 25 graus. Dê a partida no motor com o sistema de refrigeração de ar acionado, ventilador interno no máximo e recirculação acionada, exatamente da mesma forma que no início dos testes. Insira o tubo plástico do sensor de temperatura no difusor central. Aguarde alguns minutos até que a temperatura interna se estabilize. Anote o valor encontrado. Agora é bem mais baixa, apenas 9 graus Celsius. Utilize novamente a tabela de temperaturas para comparar o valor da temperatura do ar ambiente com o valor da temperatura do ar obtido no difusor do painel. Para a temperatura externa de 25 graus, a faixa de temperatura ideal no difusor deve ficar entre 8 e 10 graus. Como o valor da temperatura medida no difusor foi de 9 graus, concluímos que o sistema voltou a operar corretamente.
Agora, vamos analisar as pressões de trabalho. Observe que a pressão na linha de baixa está em 2,3 bar e a linha de alta está em 12,8 bar. Comparando os valores de pressão e a temperatura externa com os da tabela de valores ideais de pressões de funcionamento, podemos perceber que elas agora estão dentro da faixa ideal. Essas três leituras corretas, pressão de baixa, pressão de alta e temperatura nos difusores, indicam que o ciclo termodinâmico de refrigeração está operando corretamente. O procedimento de desconexão do equipamento deverá ser realizado antes da retirada das conexões de engate rápido das válvulas de serviço. Este procedimento faz com que o fluido refrigerante presente nas mangueiras e que pertence ao veículo seja deslocado para o sistema, evitando o débito desse volume ao desacoplar os engates. Veja como fazer. Com o motor desligado, selecione a opção Desacoplar, a barra de funções da tela principal. Na próxima tela é exibida a mensagem Desconecte linha alta do veículo e tecle Sim. Faça então a desconexão do engate rápido da linha de alta. Ao terminar, tecle Sim. A próxima tela exibe a mensagem Ligue o motor, acione o ar-condicionado e tecle Sim. Um sinal sonoro seguido da mensagem Desconecte linha baixa do veículo e tecle Sim é exibida. A partir deste momento, o engate rápido da linha de baixa pressão poderá ser retirado. Ao terminar, tecle Sim. Na próxima tela é exibida a mensagem Procedimento de desconexão concluído. Com a finalização dessa etapa, estão concluídos os procedimentos para a troca de gás do sistema de refrigeração de ar com a utilização da estação de trabalho. O TecClima possui uma função de armazenamento de dados dos relatórios parciais de todos os ciclos de operação, agrupando-os em sua memória pela placa do veículo. Para fazer a impressão destes relatórios, siga os seguintes procedimentos. Instale no painel traseiro o cabo de comunicação da impressora. No teclado do equipamento, selecione a opção Relatórios. Selecione em seguida o tipo de relatório desejado. Todos os relatórios armazenados em memória para a placa do veículo em questão serão impressos na sequência em que foram realizados. O manuseio incorreto das válvulas de manutenção do cilindro de gás do equipamento.
Assim como a reciclagem executada em um veículo que possui fluido já contaminado com ar ou outros tipos de gases, poderá contaminar o fluido refrigerante da garrafa. A presença de ar no cilindro de R134A eleva a pressão do reservatório, atingindo níveis que provocam o acionamento do pressostato de segurança. Se isso ocorrer, o equipamento apresentará no visor a necessidade de realização do procedimento de purga dos gases não condensáveis. O procedimento de purga elimina do cilindro esses contaminantes, garantindo a qualidade e a pureza do R134A presente no reservatório. Você poderá realizar este procedimento sempre que suspeitar da qualidade do fluido no cilindro. Para realizá-lo, deve seguir as seguintes instruções. Na tela de funções do equipamento, selecione a opção Purga não condensáveis, teclando Sim. Execute em seguida a função Executar purga. A tela seguinte exibe a mensagem: retire os 2 engates, conecte o de alta na válvula de serviço, abra a válvula e tecle Sim. Execute estes procedimentos. A partir daí, o equipamento opera automaticamente até o término do escoamento dos gases não condensáveis pela mangueira de baixa pressão. Feche a válvula de serviço. Recoloque o engate rápido na mangueira de baixa pressão. Execute o procedimento de reciclagem para retirar a pressão das linhas. Desconecte a mangueira de alta pressão da válvula de serviço. Recoloque o engate rápido na mangueira de alta pressão. Execute o teste de vácuo para verificar a estanqueidade das conexões das mangueiras. A estação de trabalho apresenta outras funções que a tornam ainda mais eficiente. 2 dessas funções merecem destaque. Veja! A primeira é a função de modo automático, que executa automaticamente e sequencialmente os procedimentos de reciclagem, o teste de vácuo, o teste de estanqueidade e o procedimento de carga do gás, bastando que o operador insira no início do processo o tempo de vácuo extra, a carga de gás recomendada pelo fabricante, além de informar a estação se a conexão de alta pressão está conectada. O equipamento opera sozinho e interrompe o processo apenas se houver a detecção de algum tipo de erro. A segunda função de destaque é a possibilidade de configurar o equipamento, permitindo que ele comunique com você da forma que mais deseja. É comum, por exemplo, que alguns operadores tenham mais afinidade com as unidades de pressão em PSI e não em bar. E na função de configuração, você poderá alterá-la para que preferir. Também poderá alterar o idioma, ajustar o relógio interno, calibrar periodicamente a balança eletrônica, além de outras funções adicionais. Com uma estação de trabalho, a execução das atividades de manutenção nos sistemas de refrigeração de ar se torna bem simples e, com a possibilidade de reciclagem do fluido refrigerante, se torna também bem lucrativa. As tabelas de temperatura e pressão que foram utilizadas para a comparação dos valores experimentais, além de vários circuitos elétricos e outras informações adicionais, estão disponíveis no manual que acompanha este vídeo.
Aproveitamos para agradecer a Tecnomotor por nos fornecer a estação de trabalho Tec Clima, equipamento de alta qualidade que nos permitiu desenvolver esse programa de treinamento. Até a próxima vez e sucesso!